Amém, amém. Então, mais uma aula de heresias, seitas e religiões. Só avisando, o povo já deve estar cansado de me ver aqui já. Terceira, me viu quinta, me viu domingo retrasado, me viu esse domingo. O povo já deve estar cansado de me ver. Essa aula era para ser do Gilberto, mas ele está organizando algumas coisas da mudança dele. E então eu vim substituir ele. Até pensei em tirar a barba e só deixar o bigodinho assim pra ficar mais parecido com ele, pra não ter tanta distinção, mas glórias a Deus por isso. Hoje a aula é talvez a aula mais pedida pelo Fausto, a aula mais querida dele, que é sobre o Adventista, o Testemunho de Jeová e os Mormons. Como a aula é dividida em dois blocos, vamos falar primeiro do Adventista e do Testemunho de Jeová, e depois dos Mormons, que são os mais complicados, e os Adventistas, que são os mais delicados. O Testemunho de Jeová é Adventista e o Testemunho de Jeová é o derivado do Adventista. Isso, exatamente. Já começamos bem. E durante essa aula, é importante que você perceba que todas essas seitas elas têm alguma coisa em comum. Todas elas são derivadas do Evangelho, por assim dizer. Elas são seitas do nosso cristianismo. E todas vêm de uma visão, interpretação, sonho distinto da Bíblia. Então elas têm isso em comum. Então, tanto que eu vou até ler o texto de Gálatas, aqui Gálatas 1, a partir do verso 8. Mas antes de começar de fato, vamos só fazer uma oração e começamos a aula. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela oportunidade de estar aqui. Graças te damos, Senhor, por mais uma aula. Que o Senhor possa nos guiar por meio do seu Santo Espírito e falar aos nossos corações. Que o seu Santo Espírito possa nos ensinar por meio dessas heresias. E que por meio dessas heresias venhamos conhecer melhor a nossa cristandade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, só para iniciar, vamos ler Gálatas do 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Isso é um versículo chave, porque, como eu disse, todas essas três seitas em comum, Adventista, Testemunho de Jeová e Mormons, elas vêm de uma visão, de uma interpretação ou de sonhos dos fundadores. E não tem como falar dessa seita sem falar dos fundadores. Os fundadores, eles influenciaram por completo a seita e levaram à frente todo esse movimento. Então, começando pela Adventista. E por que pela Adventista? Porque a Adventista, ela das três, é a mais perigosa porque ela é a mais parecida com o nosso Evangelho. Exatamente. Vai me ajudando aí, Fausto. Se estiver errado, você me corrige. O Adventista é o mais próximo do nosso Evangelho porque as diferenças são muito poucas. Então, diferente dos Testemunhos de Jeová que negam a Trindade, diferente dos Mormons que têm uma Bíblia completamente diferente da nossa, os Adventistas eles têm uma Bíblia semelhante à nossa. Eles creem em maioria das verdades que nós acreditamos. E a diferença deles para nós é que eles acrescentaram, eles não alteraram nada, eles só acrescentaram algumas coisas, como por exemplo a guarda do sábado, como por exemplo os escritos de Ellen White, e algumas questões sobre o inferno, o juízo final e as questões das almas. Então, eles acrescentaram isso aí na Bíblia? não acrescentaram na Bíblia, mas acrescentaram na doutrina deles. Então, é por isso que é a seita mais perigosa. Muitos cristãos gostam dos adventistas,
porque eles fazem um trabalho muito bom socialmente falando. Eles cuidam dos órfãos, vão aos hospitais. O ensino adventista é muito bom, tem muitos doutores adventistas, tem escolas, tem programas de TV famosos que ensinam muitas veracidades bíblicas e muitos cristãos gostam disso. Até a parte da saúde deles é impecável. Exatamente. Então, muitos cristãos, assim, são apaixonados pelos adventistas porque eles realmente levam com zelo essa questão bíblica. E como são muito parecidos com os evangélicos, às vezes até são chamados de evangélicos, mas eles são uma seita por conta de alguns pontos que vamos falar. Então, primeiro, como eu disse, para entender essas seitas tem que falar do fundador. Não tem como compreender essa seita sem entender os fundadores. Então, falando do fundador do Adventismo, que já é uma seita antiga, se eu não me engano, ela completou, já tem mais de 200 anos, né, Fausto? Não, a Igreja Adventista ela foi fundada em 1863, já tem 159 anos. 159, né? A visão de William Miller foi no século 1818, né? Ele começou a fazer a contagem a partir de 1818 e deu 1843. Por aí, aí né? quando chegou, ele contou até 1843, aí Isso, não aconteceu. Calma lá, não dá spoiler não, calma lá, vamos lá. Dá spoiler não. Então vamos lá. Só estava conferindo aqui a data da fundação da Adventista, mas tem que falar de Guilherme William Miller, que é o fundador da Igreja Adventista. A primeira coisa é o que significa a palavra Adventista, né? Por que Igreja Adventista? Pode falar, Fausto, vai. Advento. Isso. A palavra advento, entendeu? Exatamente. O que significa advento? É tipo uma coisa assim, vem a palavra advento, né? Só aprendi na sala de religião da escola. Acontecimento, pô. É um acontecimento grande. O termo adventista, como o Fausto disse, vem da palavra advento, que significa chegada ou vinda. No século XIX, ali em 1818, o mundo estava ansioso pela volta de Cristo. Eles queriam porque queriam que Cristo voltasse. Então isso virou uma febre. Foi aparecer em jornais e pregações, todo mundo falava da vinda de Cristo. Quando Cristo vai voltar, como ele vai voltar, se vai ter arrebatamento secreto, e etc, e etc. E apareceu esse homem, né, Guilherme William Miller, em 1818. Ele estava lendo o livro de Daniel, uma passagem que Daniel diz que em 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, né, que daria 2.300 dias, o Cristo viria para purificar o seu templo. Então, o que ele fez? Ele pegou esses 2.300 dias e fez uma contagem a partir do tempo que Esdras saiu da Babilônia. Depois do cativeiro babilônico, ele fez essa contagem. Esdras saiu do cativeiro babilônico, se não me engano, em 457 a.C. Então ele fez essa contagem e a conta bateu em 21 de março de 1843. Aí o que ele falou? Cristo irá voltar nessa data. E como o povo já estava alvoroçado pela volta de Cristo, um grupo de 50 pessoas, da noite para o dia, virou 100 mil. Todo mundo estava esperando Cristo voltar em 21 de março de 1843. Então, nessa altura, o Adventista era um grupo evangélico como nós hoje. Não tinha nenhum tipo de heresia. A única diferença era essa crença da vida de Cristo. E daí vem o nome Adventista, que vem da palavra advento, que deriva da palavra chegada ou vinda. Então, os adventistas nada mais eram que cristãos que esperavam a vinda do Senhor em 1843. E o que aconteceu quando chegou 21 de março de 1843? Não. Exatamente. As pessoas venderam terreno, venderam lavoura, venderam casa, venderam gado, subiram nos telhados de roupa branca
abriu os braços e falou: vem, Jesus. E ele não veio. Aí o William não sabia onde colocar a cara. Que país esse aí foi? Estados Unidos. O William Miller não sabia onde colocar a cara. Aí ele voltou para a Bíblia, voltou para os cálculos dele e revisou os cálculos. Falou: eu contei alguma coisa errada. E de fato ele tinha contado. Ele falou: me desculpe, eu errei nos cálculos, errei por 1 ano. Então Cristo não vai voltar em 21 de março de 1843, ele vai voltar em 21 de março de 1844. Não, 22 de outubro de 1844. Não, calma lá. Primeiro 21 de março de 1844. Vamos com calma. E novamente virou o ano, as pessoas venderam terrenos, as pessoas esperaram a volta de Cristo e nada. Deu 21 de março de 1844 e Cristo não voltou. Aí o Miller voltou e falou: não, pera, tem alguma coisa errada. Aí ele mudou a data e falou que Cristo ia voltar naquele mesmo ano, só que em outubro, né? 22 de outubro de 1844. Chegou outubro de 1844 e Cristo não voltou. E nem preciso dizer a decepção de centenas de milhares de pessoas que venderam tudo. Decepcionado esse cara aqui. E Cristo não voltou. O próprio Miller, ele teve a humildade de ir a público e falar: eu errei. Minha interpretação bíblica estava errada. Então, eu tenho aqui as próprias palavras de Miller. Ele mesmo disse: acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo, e agora dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. Então Miller, ele falou: não, eu errei e estou errado. Mas o ponto é que Miller desistiu, mas os seus discípulos não. Então, 3 pessoas, depois que aconteceu esse desastre de Miller, no dia seguinte, na verdade, no dia 23 de outubro, um homem chamado Hiram, se eu não me engano é Hiram Edson, ele teve uma visão. Ele disse que Miller, ele não errou a data. De fato, Cristo veio. Só que ele não veio no mundo material. Cristo, ele de fato entrou no templo, só que no templo espiritual. Vocês lembram a divisão do templo, né? Tinha o santo, onde os sacerdotes ficavam, e havia o santo dos santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para fazer os sacrifícios. Então, Hiram Edson, ele disse assim: Cristo de fato veio em 22 de outubro de 1844, só que não no mundo material, mas no mundo espiritual. Ele adentrou o Santo dos Santos. Então, qual é o raciocínio de Edson? Desde que Cristo subiu, ele estava caminhando até o Santo dos Santos. Em outubro de 1944, ele entrou no Santo dos Santos para fechar a expiação. Então, Edson falou que Miller não errou, ele só errou o local. A data estava certa, o local que estava errado. E mais 2 pessoas apoiaram essa ideia. Uma delas era Joseph Bates. Isso. E ele era, pelo nome provavelmente era judeu, ele guardava o sábado. Então ele ainda tinha um pouco dessas liturgias judaicas. Ele apoiou a ideia de Hiram Edson e junto com ele veio a famosa Ellen Herman, a famosa Ellen White, que acreditava que tinha o dom da profecia e que Deus falava através dela. Aí encabeçou essas 3 pessoas: Hiram Edson com essa revelação do sacerdócio de Cristo, o Joseph Bates com essa ideia legalista das coisas e a Ellen White com essa questão da profecia. Juntou essas 3 pessoas e criou-se a seita adventista do 7º dia, cada um contribuindo uma parte
com cada um contribuindo com um ponto do Adventismo. E basicamente essa é a história do Adventismo. Foi assim que surgiu a igreja do Adventista do Sétimo Dia. E entre elas tem muitas crenças por causa desses 3 fundadores que vamos comentar, mas até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Não surgiu Só pra recapitular, a mulher era da parte da profecia. Isso. Joseph Betts é o que trouxe o legalismo e Hero Edson foi o que iniciou o movimento, foi o que tacou lenha na fogueira. E o outro maluco abandonou o barco? Então, a gente não tem noção do qual o destino de Will Miller depois disso. Ao que tudo indica, ele simplesmente continuou, talvez servindo a Cristo de uma forma mais discreta, mas ele saiu do cenário religioso. Ele mesmo não fundou nada Não, ele mesmo não fundou. Quem fundou foram os seguidores dele. Tá certo. Pode falar, Fausto. O Cauê, o William Miller, ele, só ressaltando, ele era um pastor batista, Sim, certo? era batista. Entendeu? E o que aconteceu com ele? Quando ele, depois da grande desapontamento de 1844, que é 22 de outubro, o que aconteceu? Ele saiu de cena, aí quando ele saiu de cena, ele faleceu em 1849, ele, no seu leito de morte, pediu perdão a Deus por ter falado aqui. Entendeu? É interessante isso. É isso que ele falou. Antes dele morrer, ele pediu perdão a Deus. Deus me perdoe por ter falado aquelas coisas para aquelas pessoas. É interessante que você percebe a diferença de heresia e erro teológico. O Miller ele cometeu um erro teológico. Ele usou a Bíblia, ele cria na palavra infalível de Deus. Ele só teve uma interpretação equivocada da passagem de Daniel. O Miller era um cristão, eu creio que ele era um cristão assim como nós, fiel a Deus. Só que ele teve um erro teológico. Os seguidores dele criou a heresia. Eles estavam decepcionados, mas não queriam que o movimento adventista acabasse. Então criaram toda essa heresia. Então você percebe a diferença de erro teológico e de heresia. É a diferença de um cristão verdadeiro e um cristão que se diz verdadeiro. Então o Miller, que foi um cristão verdadeiro, ele se arrependeu e falou: não, eu errei e para mim acabou aqui. Já os cristãos que não eram verdadeiros, mas diziam que eram, ele simplesmente falou: não, vamos continuar, vamos criar uma seita nova, vamos prosseguir isso aqui, porque isso aqui tá muito bom, tem muitas pessoas seguindo a gente, não vamos decepcionar não. Então essa é a diferença de Miller e os 3 pessoas. E as crenças dos adventistas, não, deixa eu ver. O guarda do sábado. Essa aqui é interessante. Porque se você perguntar para o adventista por que ele guarda sábado, ele vai dizer que é pelo mesmo motivo que nós guardamos o domingo. Né? Então ele vai falar que não tem nada de religioso nisso. Mas a grande verdade é que tem. É igual você dizer para um católico que ele não adora imagem, ele vai falar: não, é só uma honraria. Mas a gente sabe que... no final a gente sabe que católico adora imagem e adventista tem uma guarda legalista do sábado. Até porque a própria Ellen White, ela dizia que os cristãos que guardam o domingo vão ser os cristãos que vão receber a marca da besta. Então... Começou aí. E ela dizia que os cristãos que guardam o sábado serão aqueles que vão receber a marca de Deus. Então, desde aquela época tinha... duas marcas, Fausto. Eu não pode sair lá dentro. Eles tentaram que pode sair lá dentro, acho que umas 4 ou 5 vezes já. Aproveitando esse ponto, segundo o que o Fausto falou de batismo, os adventistas creem que apenas a igreja adventista será salva. Exatamente. Nenhuma outra igreja. Eles acreditam que eles são o povo eleito e todas as outras denominações, se não forem adventistas, estão erradas. E é por isso que adventista rebatiza os outros. Porque Ele é um povo acreditam... remanescente, eles acreditam que são remanescentes de Deus. Isso, exatamente. A congregação acho que também pensa assim, não pensa? A congregação do Brasil, É. eu creio que sim, mas não chega a ser tão radical quanto os adventistas. Porque a congregação do Brasil ela é mais tolerante
mas as adventistas é intolerante justamente por causa dos escritos de Ellen White. Então, a Ellen White, ela somou à Bíblia muita coisa. Um exemplo, vocês lembram dos fariseus, né? Qual era o problema dos fariseus? Eles tinham o Antigo Testamento, mas qual era o problema? Eles não usavam apenas o Novo Testamento, usavam os comentários dos rabinos. Esse é exatamente o problema dos adventistas. Eles tinham tanta fé nos comentários da Ellen White que muitas vezes, e a própria Ellen White dizia que ela era inspirada por Deus e que a palavra dela era escritura, então substituía muitas vezes a própria palavra de Deus. Então é muito mais radical que a congregação do Brasil. Então, de fato, para eles, se você não for batizado na Adventista, lamento. Você vai descer pro inferno. Na congregação do Brasil ainda tem, né? A congregação cristã do Brasil tem uma diferença, eles não têm uma literatura paralela à Bíblia. Isso, exatamente. A igreja adventista tem os escritos da Ellen White, que é Grande Conflito, Testemunhos Seletos e assim. Mas eles não aceitam, vamos supor, eu participei já da Sim. congregação. Você entra lá, você tem que ser batizado novamente por eles. Sim. E apesar que eles mudaram um pouco, eles aceitam agora a oração. Antigamente você não podia fazer oração, hoje eles aceitam outras coisas, né? Que antigamente não aceitavam. Eu acho que a questão da congregação do Brasil ela é mais uma questão de purificação, no sentido assim, a congregação do Brasil ela acha que ela é uma igreja assim puramente rigorosa, né? Puramente santa. Então, quando eles veem pessoas de outras denominações chegando, eles ficam assim, aquela liturgia ela é, como pode ser, muito água com açúcar. Então, quando eles vêm para cá, temos que ensinar para eles o rigor da escritura e a verdadeira santificação. Então, é um rigor que é próprio da congregação do Brasil, de querer que o povo seja santo ao extremo. Demais, hein? Fala, Elias, pode falar. Não, eu tenho uma dúvida. Diga. Na Adventista, esses escritos dessa mulher é um livro à parte para eles acompanhar na hora Sim. do culto deles? Exatamente. Sim, Então eles usam a Bíblia e esse livro. exatamente. E é um livro grande, assim, bastante página. Não é bastante página, mas é uma coleção variada de Tem livros. bastante livros. Até porque não é só da Ellen White, né? Os adventistas eles creem que esse dom de profecia, que a revelação de Deus não acabou na Bíblia, que ela continua e que Deus ainda revela a Escritura. Então a Ellen White é a mais famosa, mas existe outros que escreveram também a Escritura. Então Aí eles usam na reunião deles, lá na hora da pregação que fala, o quê? Ou É pregação, Pregação é uma pregação normal, tem a meditação, é exatamente como a nossa. tem a doxologia do culto que Isso. vocês vão iniciar. Isso. Entendi. Aqui. Olha o que a própria Ellen White ela diz dos textos dela. Ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessa mensagem. Ela está falando das próprias palavras dela. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Os destinos das almas dependem da maneira em que elas são recebidas. Então a Ellen White falando, ela está parafraseando o próprio Cristo, né? Que Cristo diz que ai daquele que tirar um tio ou um ai da minha lei. E ela puxando essa palavra para os escritos dela, né? Ai daquele que alterar minhas palavras. E nisso a própria igreja adventista ela concorda dizendo, negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Ou seja, eles negam qualquer um que digam que os escritos da Ellen White não são escritura, como a palavra de Deus é. Então, se você diz que Ellen White não é inspirada por Deus e que a palavra dela não é Bíblia, eles vão falar que Mas não. o que ela fez pra ser aceita assim desse jeito aí? É porque como ela é uma das fundadoras e ela acreditava fielmente que ela tinha esse dom de profecia, ela dizia que assim como os apóstolos receberam de Deus a revelação e passaram para o povo, ela acreditava que a mesma coisa acontecia com ela, que Deus revelou as coisas para ela e ela passava para o povo em forma de escritura. Então, como ela cria muito nisso e ela era uma das fundadoras,
Isso ficou na raiz da Igreja Adventista. Hoje a Igreja Adventista ela crê nisso e os escritos da Ellen White se tornaram escritura porque estão tão arraigados no meio adventista que agora é quase impossível tirar. Não momento. Ela devia ter feito alguma coisa que aconteceu, alguma profecia, algum milagre, alguma cura que ela orou, sei lá. E até hoje, tipo, tem pessoas que ainda fazem mais palavras dessa para eles, ou acabou nela? Eu não sei se hoje, especificamente, continua, mas eu sei que não é só Ellen White que escreveu a escritura. E é possível que se alguém aparecer dizendo que pode escrever escritura, a Adventista vai aceitar. É claro que a Adventista não vai aceitar qualquer um que escreva, né? Vai ter um conselho dos Adventistas para ver se é de fato escritura. Mas se surgir, sim, eles vão pegar e vão falar, é escritura também. E a última questão dos Adventistas, já falamos da questão do privilégio, de que eles acreditam que eles vão ser a única igreja salva, dos escritos da Ellen White, do sétimo dia, e o destino final dos ímpios. Essa é uma questão dos Adventistas. Os Adventistas não creem em inferno. Para eles não existe inferno. Eles Exatamente. acreditam como se fosse uma sepultura, um lugar de silêncio. Exatamente. Por isso que não são adventistas. Não, os adventistas não acreditam no próprio inferno. Eu até entendo o porquê que eles criaram essa ideologia, porque no Velho Testamento aparece a palavra Seol, ou Sheol, Sheol. se fala em hebraico, sobre o inferno. E Sheol, em hebraico, quer dizer sepultura, lugar de silêncio. Exatamente. Aí, no Novo Testamento, essa mesma palavra aparece em grego, que é Hades. Exatamente. Entendeu? É que no Antigo Testamento o pessoal não tinha esse entendimento de inferno que Jesus explana no Novo Testamento. O pessoal achava que realmente a morte era sei lá, vazio, acabou. Exatamente. Morreu, Tanto que acabou. Davi tem Salmo de Davi que ele fala assim, se eu morrer, como que eu vou te louvar, né? Que, tipo assim, ele acha que acabou, já era, né? Mas depois isso muda. O fato de Deus ter revelado, porque Deus não revelou a escritura de uma vez, Ele não revelou todas as verdades de uma vez só. Ele revelou progressivamente. Então, por conta disso, a gente não consegue... Precisa da Bíblia toda. Tanto que o castigo do ímpio era em vida. Né? Exatamente. Então, tipo assim, você vê o que Salomão fala em Eclesiastes lá, porque ele não entende, né? Como é que pode o ímpio ele se dar bem, ele não ser punido por aquilo que ele fez, né? Mas aí no Novo Testamento você tem a revelação completa do que vai acontecer com o ímpio que não se arrepende, né? E aí, até entrando nesse assunto, né? O inferno seria ainda não o fim, mas o fim mesmo é o lago de fogo, né? Que vai estar lá em Apocalipse, Exatamente. que é onde não Depois acaba. a gente até pode falar um pouco de escatologia, mas só para encerrar a questão do adventista, essa questão dos que dormem. Os adventistas, eles acreditam que quando você morre, você não tem um julgamento, você dorme, ou seja, você, assim como na sepultura, você está lá descansando. Então, Para sempre. não, esse é o ponto. Quando o ímpio morre, quando o adventista ou o cristão morre, ele fica dormindo. E esse estado de sono fica até o juízo de Deus, quando Cristo vier e julgar toda a humanidade. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Cristo vai pegar os cristãos que estavam dormindo, né, de preferência os adventistas, e vai despertar e falar, bora viver comigo. Enquanto os ímpios, ele vai aniquilar, vai tirar da existência tanto os ímpios quanto Satanás. Então eles vão deixar de existir. Então essa é a crença adventista. Então se você morrer hoje, você vai dormir, você não vai ter noção nenhuma, você não tem céu nem inferno, você vai simplesmente dormir até Cristo fazer o juízo. Aí depois do juízo, você vai ter alguma coisa depois da morte. Eles acreditam também na nova terra, que vai ter uma nova terra, vai ter dois tipos de ressurreição. Vai vir uma para pegar os escolhidos de Deus e outra para pegar os ímpios. Sim. Então, eles acreditam que Jesus vai vir duas vezes. Vai ter um período de 1000 anos, Um milênio. um milênio, né? Eles acreditam dessa forma, entendeu? Não é que nem a Bíblia fala assim que é de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Exatamente. Você tem um problema aqui para a igreja. Diga. Cauê, só em relação assim a adventista, hoje a gente vê muito, né,
muitas pessoas aí da Adventista cresceu bastante, né? Muitos Isso. pregadores. Cresceu muito. Então se filtrando É, muito nas igrejas, que nem tem muitos conhecidos, eu não lembro agora os nomes que eu sigo, mas eu não Tem o que eu sigo lá. o do Quadros lá. Leandro Quadros. Leandro Quadros. Leandro Quadros, esse aí Um mesmo. outro que o Giba segue lá que ele fala Esse muito. eu acompanho também. Leonardo, tem o. É o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. E eu sigo uma que é a doutora Rosana Alves. Meu, se você ouve as palavras dela, as pregações dela, é uma bênção. Assim, é lógico, a palavra diz que você retém o que é bom, exatamente. descarta, né, o que não serve. Mas hoje você vê os adventistas, assim, infiltrando em muitas igrejas, assembleia, tudo. Ela está sendo convocada, assim, para pregar em muitas igrejas grandes. Então é interessante isso, né? Exatamente. O próprio Leandro Quadros, já vi várias coisas de dúvida assim que eu procuro no YouTube, vi vídeo dele, ele respondendo lá e respondendo. Tem um Mas outro o que eu não me lembro o nome, também é um senhor, mas eu não me lembro o nome dele. Ele também é da Adventista, ele fala bastante coisa assim, que tira umas dúvidas bem. O Rodrigo Silva é algo que é alguém que eu sigo também. E foi o que eu comentei. Por que a igreja adventista ela é tão perigosa? Justamente por causa disso. Ela é muito parecida com a nossa doutrina e o adventista investe muito, mas muito em educação. Pois é. Olha o novo tempo aí, tá direto na TV. Exatamente. Os doutores adventistas são exemplares. Evangelismo. Exatamente. Direto, né? Exatamente. Nossa, irmão, quando isso provoca aquele impacto de esperança, ele sai entregando os livros das ruas. Entendeu? Muito forte. E também não só isso, mas na música também. Tem muitas Também, músicas nossa. adventistas que são muito Tem. boas. Tem mesmo. Então a igreja adventista ela é muito atrativa, ela é muito perigosa por causa disso. Mas é como a Sueli disse, retém o que é bom. Então uma coisa que eu penso é que eu creio que tem cristãos verdadeiros na adventista, assim como tem cristãos verdadeiros na igreja católica. Porque querendo ou não, Cristo é pregado. Então, tanto na adventista quanto na igreja católica. E Deus sabe muito bem como chamar o seu povo. Joel Cristo também. Exatamente. Então, é possível sim reter coisas boas da igreja adventista. E se você tiver oportunidade, siga assim um desses professores adventistas, porque eles não ensinam A doutrina. eles ensinam a doutrina, assim, só que tem esses pontos que eu comentei aqui, mas o resto é exatamente igual a nossa. A expiação de Cristo, Trindade, a veracidade da Bíblia. É claro que vão colocar ali um pouco de Ellen White, mas se você reter o que é bom, ter essa maturidade, porque para acompanhar Adventista tem que ter maturidade espiritual. Isso aí. Porque senão você vai ser consumido pelos detalhes. Senão é igual, se você não tiver. Então, Essa mulher é tipo um Paulo pra eles. Ellen White? Eles se canonizaram. Eles se É um canonizaram a Ellen White. Santa. Entendeu? A santa, por exemplo. Eles não usam o termo santo por causa da questão católica, mas sim, é uma Mas é, apóstola. é. Pode falar, Acredito. Brito. No Come Bacon, né, que é de curso, essas coisas também, Não. eles se baseiam muito no Antigo Testamento. Deve ser por conta da lembra que eu falei que Joseph Pets trouxe essa questão legalista para a igreja adventista, a guarda do sábado e outras questões legalistas. Nem café eles tomam. Então, Agora parece que é o Porque adventista eu tem trabalho esse. com o Adventista e o Mormon. Sim. Tem esses dois. O Mormon é o pior. A vantagem é que não trabalha de sábado. É verdade. E aí uma vez eu quis também, né? Pra eles explicarem pra eles, tipo. É por isso que eu Não, falo. não entendi muito bem assim, mas. É por isso Eu não que fiz eu falo. discutindo porque eles começam a ficar bravos. Eu Sim. não concordo, nossa. É por isso que eu falo, eu comparo os adventistas com os fariseus. Por quê? Os fariseus, assim como os demais judeus, eles tinham muito conhecimento da palavra. E assim como conhecimento sadio mesmo. Conhecimento do Novo Testamento. E assim, e os adventistas, assim como os fariseus, têm muita legalidade. Então os adventistas seriam os fariseus de hoje. Extremamente sábios, legalistas e perigosos, por assim dizer. E assim como os fariseus, os adventistas têm o auxílio ali, né? Os fariseus tinham o Talmud, né? Os comentários de outros fariseus,
e os adventistas hoje têm Ellen White, então eles são muito parecidos. Então, as palavras que Jesus diria para os fariseus da época, ele provavelmente diria para os adventistas hoje. Então, e provavelmente teria, se Jesus estivesse vivo hoje, provavelmente teria um adventista que seria como Nicodemos, né? Chegaria para Jesus e tiraria alguns questionamentos, mas é bom, assim. O Espírito Santo eles creem também? Creem. E Que os creem dons que também? creem. Os dons é uma das bases do Adventismo, né? A crença que o dom de profecia continua é fundamental para a igreja adventista. Diferente dos testemunhos de Jeová, eles creem na divindade de Cristo, creem na divindade do Espírito Santo, creem em Deus Pai. E por isso que eu falo, é muito bom, só que tem que ter maturidade para discernir algumas coisas. E tem outra coisa que o Adventista faz também, diferente, que eles pegam as leis de Moisés, os 10 mandamentos, e dividem em cerimonial e moral. Não, mas a cristandade como um todo faz isso também. A própria igreja presbiteriana também tem essa divisão, a igreja batista tem essa de cerimonial e moral, até porque Cristo cumpriu a lei cerimonial. Então, e a moral, ela continua para nós até hoje. Mas chega de adventista, porque falar de adventista é bom. Essa é uma igreja muito adventista. Muita coisa para falar, não Então, testemunha de Jeová. Por que eu escolhi testemunha de Jeová e deixei os Mormons por último? Mormons, porque você é a mais confusa aí, tanto que tem até papo de alienígena, que eu acho que o André vai gostar de falar, né? Falar um pouco de ET, dos Mormons. E testemunho de Jeová, ele tem uma pontinha de adventista. Porque saiu de lá. Mais ou menos. Vamos falar do testemunho de Jeová. Só beber uma água. Vamos lá falar dos TJ. Os TJs, perigoso, né? Tamo junto. Se tem alguém... tudo você que vai dar, né? Se tem alguém que gosta de evangelizar, é testemunho de Jeová. Vamos lá. Charles Denzel Russell. Esse é o nome do fundador da Torre de Vigia de Sião. Isso aí. E quem é Charles Denzel Russell? Ele era um presbiteriano. Ele viveu em 1872. E ele estava insatisfeito com duas coisas na igreja presbiteriana, né? A predestinação das pessoas e a questão do inferno. Então, ele estava insatisfeito com isso, né? Porque, como todos sabem, né, presbiteriano, né, calvinismo, eu até comentei na PF que a gente foi, sou calvinista, então eu entendo a frustração de Charles Denzel Russell, e ele estava chateado com isso. Chateado com o inferno, ele acreditava que o inferno era injusto, ele achava que Deus era injusto de mandar as pessoas para o inferno e de ficar punindo elas eternamente, e ele acreditavam que essa questão de predestinação era loucura da igreja presbiteriana. E ele estava insatisfeito. E ele deu uma afastada da igreja presbiteriana, e nesse afastamento ele conheceu um homem chamado Nelson Barbour, acho que é assim que se pronuncia. E Nelson Barbour era um adventista que ele escreveu um livro chamado Arauto da Aurora, que é um livro que Charles Russell gostou muito. E eles começaram a conversar, começaram a se entender, e juntos eles criaram essa nova seita chamada Torre de Vigia de Sião, ou Arautos da Presença de Cristo. Então eles uniram algumas ideias adventistas e algumas questões da igreja presbiteriana e montaram essa nova doutrina. E depois eles se desentenderam, se separaram, mas Russell ele continuou o trabalho dele. E Russell ele era uma pessoa muito complicada. Na verdade, o Testemunho de Jeová ele tem vários fundadores e cofundadores. Que foi evoluindo com o tempo, é uma seita que evoluiu muito, muito com o tempo. E Russell ele tinha um problema. Russell ele era muito, eu não vou dizer desequilibrado, mas ele é muito radical, por assim dizer. E talvez até explique um pouco porque os Testemunhos de Jeová insistem tanto em pregação, mas Russell era muito radical
e ele já foi preso várias vezes por conta de desacato a autoridades, então, e já foi levado a tribunal pela própria mulher por conta de questões de agressão. Então, Russell ele era uma pessoa bem rebelde, por assim dizer. E ele tem um escrito dele chamado Estudo das Escrituras, que ele fez pro grupinho dele da Torre de Vigia de Sião, que assim como os escritos da Ellen White, era para ser levado como escritura. Então ele escreve e ele pede para que essas questões sejam lidas juntos com a Bíblia. E é daí que começa a surgir todas essas heresias da Testemunha de Jeová, dos escritos de Russell, e surge essa questão de que Cristo não é Deus e de Espírito Santo não é Deus e etc. Passado algum tempo, né, 1916, vem outra pessoa assumir o trabalho de Russell, que é o Joseph Franklin Rutherford. Ele assume o trabalho de Russell e ele cria uma revista chamada Despertai. E assim como Russell era uma pessoa completamente rebelde, foi preso várias vezes por questão de condutas anti-americanas. Eu não sei o que seriam essas condutas anti-americanas, mas em 1816 os Estados Unidos estavam começando a entrar na Primeira Guerra Mundial, então talvez ele era um crítico disso e foi preso por conta disso também. Ele cria essa revista Despertai e com base um pouco nos escritos do próprio Russell dos estudos da Sagrada Escritura. Aí depois dele vem Nathan Orr. Ele assume o legado de Russell e o legado de Rutherford, assume esse estudo dos estudos da Escritura Sagrada e assume esses estudos da revista Despertai. Então ele pega tudo isso e ele tem uma visão, o Nathan Orr, que está em Isaías 43, e é aí que vai começar os testemunhos de Jeová que conhecemos hoje. Isaías 43, Orr, ele... Isaías 43, 10. Então, que diz assim: Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim. Entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Agora vocês entendem porque o testemunho de Jeová não crê na divindade do Espírito Santo e nem de Deus, nem de Cristo. Então eles pegaram essa revelação. Então esses três fundadores, assim como na Adventista teve três, aqui teve três, só que eles não se conversaram, né? Foram de tempos distintos. Eles juntaram todos esses trabalhos, juntaram os estudos do Russell, juntaram os estudos do Rutherford e juntaram essa visão de Nathan Orr e formaram os Testemunhos de Jeová com base nessa palavra: vocês são minhas testemunhas. Então ele muda esse nome Torre de Vigia de Sião para Testemunhas de Jeová. Então, tanto que o Nathan Orr ele até escreve uma revista também chamada Testemunhos de Jeová no Tempo Moderno, que é uma das bases também de toda a doutrina do Testemunho de Jeová. Então juntou esses três e juntou o que nós temos hoje de Testemunho de Jeová, que, como vocês percebem, o que esses três fundadores eles têm em comum? A radicalidade e a expressão pública. Tanto Russell, quanto Rutherford, quanto Orr, eles falam muito publicamente. Eles produzem revistas, eles batem de frente com as autoridades, e isso passou para os Testemunhos de Jeová, porque esses Testemunhos de Jeová são radicais nas doutrinas que eles creem, e são pessoas que correm atrás de mostrar ao mundo a fé deles. Então, Pode falar? Não, só para complementar aqui o texto aí que você leu, né? O Senhor aí é o tetragrama, né? No original. E Yahvé. Yahvé, o Jeová. É por É isso, por isso que Vocês são minhas testemunhas, ó Israel, diz Jeová. E como aqui fala, e nenhum Deus se formou antes de mim, nenhum Deus se formará depois de mim, eles creem que só Jeová, pronto, acabou e tem em Cristo. Jeová era só um nome de Deus, só? Um nome diferente? É o
tetragrama, né? Pra Deus lá, o Deus tem Y, vários H, nomes. W, H. Na verdade, sendo sincero, Deus não tem um nome específico. E por que Deus não tem um nome específico? Na cultura hebraica, quando você dá nome a alguma coisa, você tem domínio sobre aquela coisa. Então Deus nunca se permitiu que dessem nome a ele. Os nomes que aparecem na Bíblia são, como posso dizer, títulos. Quando ele fala Yahvé, Yahvé significa Senhor. Então, todo nome de Deus que você vai encontrar na Bíblia ele tem um significado. Por exemplo, Altíssimo, Deus dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. Então, Deus não tem um nome específico, mas tem esses títulos. E Yahvé, por que Yahvé é o mais importante de todos? Porque quando Deus fez a aliança com Abraão, ele se apresentou como Yahvé. Então, é o Deus da aliança. Por isso tem esse apelo muito grande a Yahvé. Quando ele se apresentou a Moisés, ele diz: eu sou quem sou, que é o mesmo tetragrama de Yahvé. Então, os judeus têm muito apego a esse nome. E tanto que tem um versículo que as pessoas acham que esqueci onde está, mas é aquele versículo que Deus responde só àqueles que conhecem o nome dele, né? Que Deus só vai responder: você tem que conhecer o meu nome para eu te responder. É algo mais ou menos assim, tá em alguns dos profetas. E quando Deus fala isso, ele não está dizendo conhecer o nome dele, né? Você não precisa saber que Deus se chama Jeová para ele te atender, mas quando Deus fala conhecer o meu nome, é conhecer quem ele é. Então Deus não tem um nome, mas tem esses títulos. E esse tetragrama aí, ele não tem uma pronúncia, porque é só consoante. É YHWH. Então, tipo assim, passando assim, pra gente conseguir pronunciar, colocando as vogais ali no meio, aí pode ser Yahvé ou Jeová. Ou Yahweh. Ou Yahweh, né? Então tem muita variação. Se a gente passar para o português, o Y ele substitui por J. Né? Aí fica Javé, Jeová, então é só variação do mesmo tetragrama ali, né? É porque no hebraico não existe vogal. Entendeu? Então, por isso que tem esse negócio. Vamos para a crença dos. Mas, DJ é culto? Como que é o... É culto. Canção, Eu não diria palavra. que eles têm palavra, eles têm pregação, só que a Bíblia deles é completamente diferente da nossa em alguns aspectos. Tem canção? Tem canção, afinal, não existe religião sem música, né? Música ela é algo que o ser humano ama muito e onde tem religião tem música também. Então tem canção, tem música, tem Bíblia, tem pregação, tem evangelismo, só que tudo dentro da visão dos testemunhos de Jeová, tudo dentro dessa visão. E eles não chamam de igreja, né? Eles chamam de templo, né? Então, E é batismo também? o batismo eu não sei se batismo eles têm, mas provavelmente deve ter. Eu sei que uma coisa que eles não creem é no Espírito Santo, eles acreditam que o Espírito Santo ele é só dado por imposição de mãos. Então, se você não tiver um outro testemunho de Jeová que tem o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Jesus eles acreditam, não? Eles acreditam, mas não como Deus. Eles acreditam que Jesus foi um profeta. Isso. E é o que a gente vai falar agora. As crenças dos testemunhos de Jeová. Vamos lá. Aversão à Trindade. Odeiam a Trindade. Por causa desse texto e por causa de todos os escritos, eles não acreditam em outra coisa senão Yahvé. Então, Espírito Santo para eles é um poder. Não é uma pessoa, não é um Deus. Pensativa. É só um poder ali dos apóstolos. É por isso que eles acreditam que quando você se converte, você não recebe o Espírito Santo. Quando você só vai receber o Espírito Santo pela imposição de mãos de outra pessoa que tem o Espírito Santo. Então, se você não tiver a imposição de mãos, você não tem Espírito Santo. E a respeito de Cristo, eles não creem que Cristo é Deus. Ele crê que Cristo é um profeta, assim como Abraão, Moisés e João Batista. E isso aí. Tem até algumas palavras dos testemunhos de Jeová aqui sobre a Trindade. Aqui, ó, na revista Seja Deus Verdadeiro, página 81. Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Então, essa é a opinião dos testemunhos de Jeová em relação à Trindade. Então, negação da divindade de Cristo, como eu já falei. E aqui tem as palavras dos testemunhos de Jeová também, Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35.
Este, Jesus Cristo, não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as coisas, as outras escrituras de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Por isso é chamado o Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associação ao trazer à existência o seu unigênito Filho. Ele não é autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou como seu obreiro associado a trazer à existência todos os restos da criação. Então, o que eles estão dizendo aqui? Cristo era de fato alguém especial, mas ele não era Deus. Ele não existia eternamente. Ele foi criado por Deus, assim como nós fomos criados. Então, e Deus, por Cristo ser alguém mais especial, ele usou o Cristo como parâmetro para as coisas, mas Deus é só Jeová. E sobre a segunda vinda de Cristo, que ele fala que Cristo não vai vir de forma corpórea, mas de forma espiritual. Ou a questão do Armagedon no governo de Cristo, né, que eles acreditam que apenas 144 mil vão ser salvos, nenhum a mais, nenhum a menos, apenas esse número. Não creem assim como os adventistas, eles creem que os ímpios vão ser aniquilados no final, não vai ter inferno para eles. E tem uma coisa interessante aqui a respeito do juízo final. Eles dizem que em 1918 o juízo de Deus já começou, só que começou pela igreja dele, pela igreja que está na terra, mas já começou. Então, para os testemunhos de Jeová, assim, o mundo já está no juízo de Deus desde 1918. E a alma humana, isso é muito interessante. Os testemunhos de Jeová não acreditam que a alma é imortal, então por isso eles não acreditam que o ímpio vai sofrer eternamente, até porque Russell, como eu disse, ele odiava essa questão do inferno e passou isso para os testemunhos de Jeová. Então o testemunho de Jeová não acredita no inferno e não acredita que as almas são eternas, então morreu, acabou, não existe essa questão do inferno. E a Igreja da Salvação, eu já comentei que eles só acreditam que 1444 é o número de Não deveriam salvo. evangelizar, né? Só 144 mil. Mas eles evangelizam, né, mais pela questão de divulgação mesmo, pela questão de trazer mais pessoas a testemunho de Jeová, porque eles acreditam que o número ainda não está completo, mas Não tem lógica. não. Cauê, tem Diga. outra coisa também que eles fazem. Eles saem para evangelizar as pessoas nas ruas e eles têm aquela revistinha a sentinela. Isso. E então, essa revistinha, enquanto você não bater um número, uma cota, Sim. essa revistinha que você vendeu, que eles vendem a revistinha, entendeu? Sim. Você não pode tomar Santa Ceia. Você tem que bater a cota das revistas para depois você tomar Santa Ceia. Senão você não pode. Tem um relato aqui, eu guardei um relato que, na verdade, eu coloquei na apostila, um relato de uma ex-testemunha de Jeová, que ela diz assim: se não venderem o suficiente literatura, serão rebaixados à classe de maus servos ou servos inúteis. Então, uma ex-testemunha de Jeová, ela fala que se você não vender o suficiente, é quase uma empresa, né? Se você não vender, você Qual que é o número Você da tem que bater uma meta para depois. Aqui no meu celular é 51. 50 reais? Não, o número da página, que é 51. Em cima das crenças dos testemunhos de Jeová tem Tudo que é revistinha falsa. Geralmente eles cobram uns um preço simbólico, né? 10, um preço simbólico. Eles precisam ter um custo de vendedor, porque ficar parado nas esquinas não é vendedor. Não, eles ficam nas esquinas, estações de trem. Aqui na estação de Santo André ali tem uma turma lá vendendo revista da Torre do Na Dia. agricultura esse calor. E Perto do. tem um relato interessante que aqui é um relato de 1949 das igrejas americanas, né? Que os testemunhos de Jeová, com todo respeito, assim, parecia a praga, né? Então, onde você ia tinha testemunho de Jeová querendo pregar. Então, as igrejas dos Estados Unidos fizeram o quê? Eles deram um anúncio assim dizendo: as testemunhas de Jeová têm grupos em quase todas as cidades dos Estados Unidos, bem como em outras partes do mundo, com o propósito de estudar a Bíblia.
não fazem relatório dos seus membros, nem anotam a existência das reuniões. Reúnem-se em salões alugados e não constroem templos para seu uso próprio. Então, o que eles estão falando? Tomem cuidado com o testemunho de Jeová, porque o testemunho de Jeová tem em todo lugar e eles não param de crescer. Então, tomem cuidado, que é igual o praga de gafanhoto. Só cresce, 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 cresce. Parou de crescer, não parou? Oi? Parou de crescer. Não sei dizer se parou, não Ainda acompanho o testemunho de Jeová, mas eu sei que o testemunho de Jeová é enorme. Conheço Tem- Esse tem- testemunho de Jeová é tipo Zelvel, pra lá? Não. Não, se eu não me engano, só Eles é o eles andam em dois. Sim. É sempre um americano e um brasileiro. Eles andam em dois por causa da. Quieto aqui, americano brasileiro aqui, ó. Eles sempre andam um americano Sim, e um mas brasileiro. eles andam sempre em dois. Sempre por causa- dois, mas não americano brasileiro. justamente por causa da. Oh, Eles andam em dois justamente por causa da recomendação de Jesus, né? Quando Jesus foi enviar os discípulos, ele disse: vai sempre em dois. Então, os testemunhos de Jeová sempre vão em duas pessoas para um ajudar o outro. Não, eu sei que você falou isso aí porque a Santa estava contando que foi lá os testemunhos de Jeová lá, foram em dois. E tinha um lá que ela não estava nem entendendo direito o que eu estava falando. Então, ele estava falando com um sotaque que não. Bem carregado de outro país. Entendeu? Eles são todos, né? É. Não pode Mas generalizar. como é uma igreja americana, então geralmente. Ó, quando eu estava voltando do trabalho mesmo lá na estação Santo André, encontrei, ó, uma americana, eles ficam com uma plaquetinha aqui, ó, entendeu? Sim. Com os nomes, né? Uma americana, tinha uma argentina, tinha. Ó, Oi, na Bíblia deles lá, quando fala que Deus criamos o homem à imagem e semelhança, está aqui no singular? Provavelmente sim. Eu não sei como tá. Eu não cheguei a Não tem ler a a Bíblia Bíblia Testemunho de Jeová. Podia ter trazido, né, Paulo? Mas provavelmente está no singular. Por quê? Porque em João, quando vai falar de Cristo, eles deram uma alterada ali para não dar a entender que Cristo é Deus. Então provavelmente deve estar no singular também. Provavelmente está. eles cortam aí, alguns textos da Bíblia, aí onde está cortado, estado, e colocam um tracinho. Sim. Então eles reformulam a Bíblia para encaixar todos. É muito parecido com o que a Igreja Católica faz, né? A Igreja Católica também. Eu conheço muito pouco. Acho que eu não conheço nenhum. TJ? É. Eu já conheci, já. É. Mas falou, tipo, que é algo que tem bastante gente. Tem. tá Eu já crescendo. cheguei. De vez em quando eu vejo TJs, quase sempre, na verdade, TJs descem ali na Travessa Samarina, ali onde eu moro. E eu já, antes de eu mudar para a Travessa Samarina, quando eu morava na Andorra, eu já tive visita de 2 TJs. E tive a oportunidade de conversar com eles. E assim, TJ tá sempre batendo na Ivandro porta. tem na família dele. O Ivandro tem o testemunho de Jeová? A Sandra também tem, na família dela, testemunho de Jeová. Então, eu não sei como é perto da sua casa, mas eu acho que na sua casa não tem um templo de testemunho de Jeová. Mas aqui perto tem, ali perto do bombeiro, tem um templo grande de Perto da testemunho de Jeová. Itamaraty ali no coisa também. Isso. Quando eu Lá tinha. perto de casa tem 5. Tem? Tem, eu já passei na em frente. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essas duas? Que a gente vai fazer uma pausa e depois a gente volta a falar dos Mormons. Falar do anjo Marrone, né? Eu tava lembrando disso agora. Do anjo do Bruno Marrone. Vamos lá tomar um café, vamos? Então vamos lá. Falando dos Mormons. Esse aqui é complicadíssimo, mas veja. Falando, como eu disse no primeiro bloco, não tem como falar dessa seita sem falar do fundador. Os fundadores, eles colocaram sua identidade nessas seitas e fez toda a diferença. Então, falando dele, Joseph Smith. Ele nasceu em 1805 e tinha pais religiosos e aos 14 anos ele fez uma pergunta para Deus. Ele fez uma pergunta que diz assim: quem desses grupos está certo? Ali, olhando para todas as divisões da igreja evangélica, falou: quem desses grupos está certo ou todos estão errados? Aí ele fala que Deus deu uma visão para ele que dizia que todos esses grupos estavam errados e que era necessário uma reforma. Aqui eu até coloquei na apostila as palavras. Está aqui: testemunho do profeta Joseph Smith, parte 4.
que é a palavra que Jesus supostamente disse para ele. Eles se chegam a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam os mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negam o meu poder. Então, para Joseph Smith, todas as denominações evangélicas da época dele estavam erradas. E era necessário uma nova denominação. Era necessário que a igreja primitiva retornasse. E era isso que Cristo havia prometido para ele, que a igreja primitiva iria retornar por meio dele. Então ele se torna um suposto profeta, assim como Moisés e Abraão. E aí, aos 24 anos, ele recebe as famosas palavras do anjo Moroni. Então, e esse anjo é o mais complicado, porque alguns dizem que não era um anjo, que era uma alucinação, que Ele era esquizofrênico. que ele era esquizofrênico, que era demônio, que eram as duas coisas, que ele era esquizofrênico e o demônio se aproveitou disso, que era ET, que os ET, os cabeçudinhos de anteninha chegou para ele e falou para ele fazer a religião dos mormons. Mas esse Moroni, ele chegou para ele falou que ele havia existido naquela região há 1400 anos atrás e que ele tinha algumas tábuas de ouro escondidas com uma revelação nova da palavra de Deus. E ele falou que ia guiar Joseph Smith até essas tábuas e aí ajudar Joseph Smith a interpretar essas tábuas para criar essa religião chamada Mormons, que em Mormons é o nome do pai desse tal anjo, né? Esse anjo Morim falou que o pai dele se chama Mormon e é por isso que a religião se chama Mormons. E Joseph Smith foi guiado e ele encontrou essas tais tábuas de ouro. E ele traduziu essas tábuas com a ajuda desse anjo. Alguns dizem que ele não traduziu sozinho, porque Joseph Smith era um camponês, era um lavrador, então ele não tinha tanto conhecimento assim de linguística, ele era meio analfabetizado, então ele teve a ajuda de outras duas pessoas, né? Esse Olivier Calder e Martin Harris. Então, juntas eles formam as três testemunhas do livro dos Mormons, né? É o Joseph Smith, esse Olivier e esse Martin. Então, esses três são as três testemunhas do livro de Mormons. Essas três pessoas traduziram essas tais tábuas e criaram o livro dos Mormons. E o que é o livro dos Mormons? O livro dos Mormons é a Bíblia, como a gente tem, com o acréscimo dessas traduções. Então, um exemplo, que nessa Bíblia contém assim o primeiro livro de Nefe, o segundo livro de Nefe, o livro de Jacó, o livro de Enos, o livro de Jarão, o livro de Omni, as palavras de Mormon, que seria o pai daquele anjo Morim, o livro de Mosia, o livro de Alma, o livro de Elamã, o livro de Nefe, terceira parte, o livro de Nefe, quarta parte, o outro livro de Mormon, o livro de Mormon, o livro de Éter e o livro de Moroni. Então, tem esses acréscimos E todos os livros da Bíblia. E os livros da Bíblia. Todos, sem tirar algum. Já vimos para exatamente. Então eles têm a Bíblia Sagrada e mais esse acréscimo, e esse é o famoso livro dos Mormons, que pode... É tipo a Bíblia católica, né? só que um pouco mais gordinha, por assim dizer, mais encorpada com todos esses livros. E é exatamente por isso que essa seita é a mais confusa de todas, é a mais complicada de todas, porque a gente não sabe o estado mental de Joseph, a gente não sabe o conteúdo dessas placas, e a gente não sabe o que apareceu para ele. Então, e tem esses livros que a gente não faz a menor ideia do conteúdo. Um Mormon com certeza sabe, mas é extremamente confuso. Tanto que eu deixei as... talvez. Tanto que eu até deixei as palavras dos próprios Mormons aqui para deixar os Mormons falar sobre sua própria religião aqui, sobre Deus e sua pessoa, que é as palavras dos Mormons.
Agora ouvi, ó habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando o nosso pai chegou ao jardim do Éden, entrou nele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma das suas esposas. Ele ajudou a organizar o mundo. Ele é Miguel, o arcanjo ancião de dias, acerca de quem os santos homens têm escritos e falado. Ele é o nosso Pai, o nosso Deus e o único Deus com quem devemos lidar. Percebeu o que está escrito aqui? Na cabeça dos Mormons, na cabeça de Joseph Smith, o Deus Todo-Poderoso, na verdade, é o arcanjo Miguel. E que Eva não era esposa de Adão, mas sim a esposa desse arcanjo Miguel, que é o Deus Todo-Poderoso. Olha só, olha um absurdo. Agora vocês entendem porque essa aqui é a seita mais confusa de Ficou todas. um texto, onde ele tirou? Provavelmente dessas traduções, dessas Coisas tábuas da de minha ouro cabeça. e coisas da cabeça e é isso. É literalmente isso, Mormons. Toda essa loucura da seita Mormon veio dessas traduções propostas por esse tal Anjo Moroni e desses livros que eles acrescentaram, esses 15 livros, e mexendo um pouco, mexendo ali, mexendo lá, eles pegaram a história bíblica e recontaram da perspectiva Mormon. E da perspectiva Mormon, Miguel é esse Deus e... Mas tem tipo no princípio, Tem. pá. Só que no princípio, diferente do nosso, esse arcanjo Miguel, que é o Deus Todo-Poderoso, ancião de dias, veio com sua esposa Eva e... Tá, ok, mas e o Eles Gênesis? acrescentou algumas coisas. Eles modificaram, eles picotaram e colaram Não e... tem o Gênesis que a gente conhece lá? Então, é nessas horas que eu queria ter a Bíblia do Mormon, porque provavelmente deve ter, mas não deve ser como o nosso. Ah, bom, entendi. Então, e se for como o nosso, tem os outros livros ainda que... Por isso que nós não acrescentamos nada à Bíblia. Então, porque as pessoas perguntam, por que não coloca os livros apócrifos na Bíblia? Justamente porque são fantasias, né? Por exemplo, tem um livro de... Acho que é... Eu não lembro o nome do livro, mas ele é um livro que conta a história de Daniel, que fala que Daniel, quando estava na Babilônia, ele lutou com um dragão. Bel o dragão, né? Isso, Bel e Dragão. Que fala que Davi, quando tá... Tem o livro de Enoque também, que é um apócrifo. Mas Livro fala de que Tobias também. todos Judite. esses têm histórias fantasiosas, assim, que não faz parte do relato bíblico. Porque se você lê o relato bíblico, ele é sólido, ele é palpável. Ele é uma narrativa coesa, coerente. Então, agora essas histórias apócrifas são um absurdo atrás de outro. 10, né? Apócrifos. Só tem a Bíblia Católica lá com O número exato eu não sei dizer. Bastante. Mas tem É que bastante. da Bíblia Católica tem os que eles chamam de deuterocanônicos, né? Isso. Que é tipo assim, que foram acrescentados depois, mas que eles são canônicos também, né? Mas é apócrifo também. Aqui Aí são 7, mas... outras palavras dos Mormons aqui. Sobre Cristo, sua pessoa e sua vida. A primeira coisa, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Eu falo que o nascimento dele foi como de qualquer outro homem. E outra coisa, Jesus foi poligâmico. Maria e Marta e as irmãs de Lázaro eram suas esposas pluristas. Meu Deus. E Maria Madalena era a outra. Então eles falam que Cristo tinha três esposas. Tinha três esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. Quem tinha 3 esposas? Cristo. Mas Cristo era profeta também? Então, ele era um profeta com 3 esposas. Também a festa nupcial da Caná da Galiléia, onde Jesus transformou em água e vinho, realizou-se por ocasião dos seus próprios casamentos. Então, aquele casamento que Jesus foi na Galiléia, eles falam que é o casamento do próprio Cristo, com uma dessas mulheres. Então, na cabeça deles, Cristo teve 3 esposas. Então, ele era um profeta de Deus que tinha Maria Madalena, Marta e Maria. A Maria, irmã de Marta. Outra coisa, a igreja. É evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra. Nos primeiros 10 séculos que seguiram logo após o ministério de Cristo, a autoridade do sacerdote foi perdida entre os homens, e nenhum poder humano poderia restaurá-la. Mas o Senhor, em sua misericórdia, providenciou o restabelecimento da sua igreja nos últimos dias. Pela última vez foi já demonstrado que essa restauração foi efetuada pelo Senhor através do profeta Joseph Smith. Então, qual é a cabeça deles? Que depois que Cristo subiu, a igreja se perdeu. Tudo aquilo que da história da igreja é a cabeça da igreja.
que a igreja verdadeira do Senhor só foi restaurada por Joseph Smith, quando ele recebeu essa visita do Moroni e essa nova tradução, por assim dizer. Para eles a Bíblia está errada e a única Bíblia que está certa é essa Bíblia dos Mormons. Então, e é por isso que se chama Mormons Santos da Igreja dos Últimos Dias, porque foi nesses últimos dias o último profeta foi Joseph Smith. Então, para eles o último profeta não foi Cristo, mas foi Joseph Smith. Batismo pelos mortos, que tem essa questão dos Mormons também. Temos aqui Hebreus 6, versículo 1 e 2, que eles dão como justificativa a explicação de como as portas de sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade, pela crença do Evangelho através do batismo pelos mortos. Os que ainda estão na carne fazem trabalho vicário para os seus mortos, assim tornando-se salvadores do Monte Sião. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vivo, você pode fazer trabalhos para ajudar seu parente que já morreu. Então, a passar por essa etapa de sofrimento da morte e perca. Então, você pode libertar, por exemplo, seu parente morreu, você acredita que ele não é salvo, não se preocupe. Você pode se batizar por ele, pode fazer coisas por ele, que lá na morte ele vai ser restaurado. O matrimônio. O matrimônio na teologia mórmon é um contrato sagrado ordenado divinamente sob a autoridade do sacerdote. Um homem e uma mulher são casados somente para essa vida como maridos e esposas legais, mas também para a eternidade. Isso aqui já é bem parecido com o nosso, né? A ideia deles de matrimônio é igual à nossa. Então, e o castigo eterno? Não devemos dar uma interpretação particular a esse termo. Procuramos entender corretamente seu significado. Castigo eterno e o castigo de Deus sem fim é a punição de Deus. Ou, em outras palavras, é o nome da punição que Deus inflige, sendo ele eterno em sua natureza. Por isso, todos aqueles que recebem o castigo de Deus recebem um castigo eterno, dure este uma hora, um dia, uma semana, um ano ou uma era. Então, essa visão do castigo eterno também é um pouco parecido com a nossa, só que cada pessoa tem um tempinho ali. Então, alguns é uma hora, um dia, outros é eternidade. Então, varia de pessoa para pessoa. E acho que não tem muito o que dizer. Joseph Smith era louco, por assim dizer. Embora ele tenha muitas coisas do cristianismo, das três que falamos hoje, né? Testemunho de Jeová, Adventista, os Mormons são os mais diferentões. Então, eles têm as doutrinas dele, que ela estava comentando sobre usar a roupa da mesma maneira, usar o livro dos Mormons, ou a questão do matrimônio. Então, são doutrinas que foram passadas de geração em geração, de tradição para tradição, e que até hoje estão com os Mormons. Os Mormons também eles podem se casar com várias mulheres também. Sim, afinal, se Cristo pôde, né? Tanto que lá nos Estados Unidos, no governo Bush, isso deu um problemão lá que eles proibiram os Mormons de fazer isso lá. Mas é basicamente isso. Só deixa eu dar uma palavrinha aqui sobre a Escritura Sagrada. O que os Mormons acreditam na Escritura Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelos homens. É basicamente a básica no ensino mormon. Então, para eles, a ideia da Bíblia é a mesma que a nossa. Mas o santo dos últimos dias reconhece que se introduziram erros nesta obra sagrada. Então, eles acreditam que a Bíblia é cheia de erros, devido à forma como este livro chegou a nós. Além do mais, consideram-a incompleta como um guia. Então, eles consideram ela errada e consideram ela faltando pedaços. Então, aí vem essa questão da Bíblia dos Mormons, com esse complemento. Suplementando o Santo dos Últimos Dias, possuem 3 outros livros. Estes, como a Bíblia, constituem as obras padrão da Igreja. São conhecidos como o Livro de Mormon, Doutrina e Pactos e a Pérola de Grande Preço. Então, eles têm a Bíblia, o Livro dos Mormons, essa Doutrina e Pactos e a Pérola de Grande Preço. Então, a Bíblia dos Mormons são esses 4 conjuntos. Nossa Bíblia, Bíblia dos Mormons e esses 2 outros livros. Então, tudo junto formam essa doutrina dos Mormons. E basicamente é isso. Então, isso que é os Mormons. Então, só recapitulando e encerrando, falando de nós, né? Como nós cristãos encaramos isso, né? Como nós cristãos
vemos os adventistas, os testemunhos de Jeová e os mormons. Os adventistas a gente já comentou bastante, né? São, embora sejam uma seita, eles são bons no que fazem, por assim dizer. São excelentes teólogos e é necessário que, se for acompanhar os adventistas, é melhor reter o que é bom, né? E não se deixar influenciar por essas outras questões. Os testemunhos de Jeová, a gente sempre se lembra que eles divergem de nós no ponto central, né? Eles não creem na divindade de Cristo e nem na divindade do Espírito Santo, que é algo central para nós. Cristo ser Deus é o que faz para nós toda a diferença. O Espírito Santo ser Deus é o que faz para nós toda a diferença. Então, diferente dos adventistas, que dá para ter um certo diálogo, os testemunhos de Jeová não tem como, infelizmente. Não tem como ter diálogo. Porque eu não doar nem sangue, você não pode doar sangue. Não tem esse ponto também. Nem votar. Também. E os mormons de todos é o mais difícil. Porque pelo menos os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia como a nossa, com alguns detalhes diferentes. Os mormons já não. Os mormons já tem todo um conjunto de livros, de pensamentos e de ideias completamente adversos. Então, pelo menos os testemunhos de Jeová não creem que Cristo era Deus, mas pelo menos eles criam que ele era santo, que ele era um profeta, que as palavras dele de fato têm peso. Já os mormons já acreditavam que Jesus era poligamo, que tinha várias mulheres. Então, os mormons de todos é o diálogo mais difícil. E tem outra coisa que os mormons fazem também, eles se batizam para salvar uma pessoa que já morreu. Sim, é o batismo pelos mortos. Então, tem todas essas questões. Então, entender essas heresias ajuda a entender também o nosso cristianismo, o evangelho em si. Então, através das diferenças entendemos nossos pontos. Então, por que o domingo? Porque nós cultuamos no domingo, porque é um memorial da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo, então é um memorial para nós. Porque a Bíblia é a palavra final e infalível de Deus. Ela mesma, ela se diz assim, infalível e inerrante. E tudo que está nela, você percebe que, diferente das ideias de Joseph Smith, diferente das ideias dos Testemunhos de Jeová, dos escritos de Ellen White, você percebe que ela é coesa, que ela é palpável. Como vai dizer o Salmo, ela é comprovadamente genuína. Então, e para nós, Cristo, a Trindade, ela é santa, é um único Deus que se relaciona em três pessoas, Cristo, Espírito Santo e Jeová, todos sendo Deus, todos tendo o seu papel. Então, glórias a Deus por nossa fé, e que possamos aprender algumas coisas também com os testemunhos de Jeová, né? Evangelizar com os testemunhos de Jeová, ter uma dedicação às obras, ao estudo, aos pobres, aos órfãos, à saúde, como os adventistas têm. E talvez ter um pouquinho de loucura como Joseph Smith. Quem sabe? Então vamos orar? Tem uma série na Netflix, Cauê, chama Rezar e Obedecer, sobre os mormons. Que Não, ele fala... Meus pais que viram, né, na verdade, eu vi só uns pedaços, mas fala das tretas, das coisas que acontecem na religião mesmo, Sim. na religião mormon. Só Rezar e Obedecer, o nome. Rezar e obedecer? Rezar e Obedecer. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida de testemunho de Jeová, Vou falar adventista, depois. mormon? Alguém tem alguma coisa? Não? Então vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pelo fim de mais uma aula, graças te damos porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui, graças te damos, Senhor, pelo ensino de heresias, seitas e religiões, que o Senhor, Pai, possa nos ensinar por meio delas, que o Senhor possa nos ensinar a sempre tomar cuidado com elas, porque elas não seguem a sua santa palavra, que possamos seguir fielmente sua santa palavra, que não sigamos a fé através de visões, de interpretações ou de aparições, que confiemos
confiemos na Sua palavra, Pai, e apenas nela, só a Escritura, Senhor, porque é só isso que mantém a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Esse é o nosso comentarista. Ele é muito bom, viu? Pode seguir nas redes sociais, Excelente. Faustinho.66. Joia, Fausto?